de grego clássico e koiné no nível intermediário no semestre 3, promovido pela Universidade Federal do Ceará. A gente estava comentando aqui sobre a questão da avaliação, que a gente deve fazer uma avaliação quando a gente terminar ali o capítulo 12 do Método Atenazi. A gente está aqui terminando, né, o capítulo 11 hoje, e aí a gente deve começar na próxima semana o capítulo 12. E aí, então, por favor, tentem terminar aqui a tradução desses textos para vocês acompanharem o conteúdo. É preciso estudar os conteúdos, né, do Aoristo e do futuro, e, assim, fazer essas traduções principais para mim, eu não quero receber os exercícios do Atenásio, eu quero só receber só essas traduções que eu estou pedindo nesse arquivo, né? Os outros exercícios, os outros textos que tem no capítulo, vocês podem só ler, mas não precisa me entregar a tradução. Aí, continuando, a gente tem esse parágrafo aqui para ler, né? Ainda está terminando a parte beta do capítulo 11. Tem alguém que gostaria de ler esse parágrafo? Yane, está podendo falar hoje? Se a internet ajudar, já que eu não li ontem, deixa eu. Rodeadelphos, me protize ophile, efe, kai pros kufelen tina el ton, penten drachmas, exeile, kai toi dikaiopulidi, paresken, rodeto argyrion, dexetai kai melanen karin exon o filtat o filtat tantron efe tus theos eu comai panta agata soy paresquen utos eufroni onti utos on doque autois te steraia proston beiraia spelten kai naum tina ze tein prosten epidauron pleusomene. Isso. Uma coisa que esse capítulo tá fazendo bem é misturar o aoristo com o futuro, né? Então, às vezes tem umas formas assim no futuro, né? Que no vídeo passado eu li até como se fosse presente e na verdade era futuro, mas dei uma observada quando for futuro, que vai ter, né, assim, a característica, né, esse sigma característico do futuro. Apesar de que o sigma aparece também no aoristo sigmático, no aoristo ele vai aparecer acompanhado do alfa, né? Aqui, né, então, a Viviane traduziu assim o começo, né? Dá para ver aqui, tá? A gente consegue visualizar aqui o comecinho da tradução, né, dela, né? Mas Viviane, gostaria de comentar as partezinhas da tradução. Você pega assim, você lê de novo um pedaço e traduz. Aí tenta não olhar para a sua própria tradução. Aí depois eu leio a sua tradução. Você quer fazer isso? Eu acho que eu entendi, eu posso tentar. Rodeadelphos me apontize ofile. Então, o irmão não. Ah, pronto. Aí tá. Pronto. Aí tá no auristo, né? Porque não tenho a marca.
Peraí. Não, aí é um imperativo presente indicativo, não é isso? Ah, é, não se preocupe, ó, que ele diz. Cai proto, cai prosufelen, tina, elton, pente, dracmas, exele. Ah, e para o, esqueci essa palavra, e para o baú, ah, Um certo baú, para um certo baú, o Tina, eu estava procurando, o Tina estava se ligando aqui aí, para um certo baú, aí 5 dracmas, dracmas era moeda, né? Eu não encontrei como traduzir, mas acho que está transparente por cima. 5 moedas, ah, tira, ele, tira. ele tira, né? Aqui Ele você tira. botou tirando, mas ele tira, né? Então, ele indo até, né, indo até um certo baú, ele tirou 5 dracmas. Exale, E ao de, e ao de Queópolis, ah, parece que, parece que, né, ele deu, ele entregou. Aqui você botou mas entregou. tá no Auristo aí também, né? Isso. Parece, Aí deveria ser entregou. tá, tá. Ah, aí, Oder Adviron, Dexetai, Kai, Megale, Olha, não Karim, é, presta atenção, não é Econ, Dexetai, é Dekhetai. Dekhetai. Decretai, Podeto Argurion, Decretai, Kai, Megalen, Karim, Econ. Ah, um, Você botou aqui Dekhetai. Você é porque eu lembra só o que pedi é para não olhar. Dekhetai? Aí eu tô tentando lembrar de qual e eu não tô conseguindo. Tá bom. Porque o jeito que eu traduzo é olhando palavra por palavra e aí eu tenho que tomar certeza, mas eu não vou lembrar. Argurion. Você lembra o que é Argurion? Não, não, tô parado A nessa. última palavra que apareceu ontem é o dinheiro, a prata. Aquilo é dinheiro. Dinheiro, prata. Eu pensei que dinheiro fosse aquela mesma palavra que é semente. Não. Não existe mais de uma palavra, mas aqui é no sentido de prata e de dinheiro. Ah, tá, tá. Ah, então, a prata recebe, que está no indicativo médio, né? E megal e grande, carinho. Karen, É o verbo ter, tá? isso, é o verbo ter. Carinho, aí, Literalmente é tendo, né? eu já ia não perguntar, não é econ, que é o verbo ter? Aí Isso. esse carinho, então, e grandes, ah, e tendo grandes, não, eu não vou lembrar se está assim agora, não. Não, porque o E Karen tendo grandes, é porque no grego hum, está no singular. No grego está no singular. megalen, tá certo, tá bom. O, Tá no acusativo singular. isso. E Karen tá concordando, né? Eles são, Megalen está concordando com Karen. Karen está no acusativo E singular deu também. grandes, pronto, aí deu grandes e Karen, eu tô parada nessa palavra aí.
Não, Deu grandes. Karim é caris, que é graça. Graça. Então, dando grandes graças. Ah, dando grandes graças. Oh, que o superlativo de queridíssimo, amadíssimo, Isso. Aqui você tem assim, queridíssimo, né? E tem assim, Andron. Andron é assim, dos homens, ou dentre os homens, né? Ah, tá. Tá no genitivo lá, tá bom. Isso. Que ele disse entre os homens, disse que os deuses. Aí aqui tá. Eu como. O verbo ter, quando tá. Eu lembro que tá na voz média, e na voz média ele tem outro significado que não é ter. Não, aqui não é o verbo ter, aqui é outro verbo. Aqui, não é ele na voz média, não? Não. Aqui é o verbo eukomai. É o verbo, esse verbo aqui ele é depoente, é o verbo orar, rezar, rogar. Ah, tá. Aos deuses rezo que todas as Ágata a ti sejam entregues, pois onde é sendo, aí eu frone, eu não lembro o que é. Então, reza aos deuses que todas as graças sejam lhe dadas, pois, no caso, não é sendo, é és, alguma coisa que eu estou lembrando aí, eu frone. Isso. Assim, agatar não é graça, é as coisas boas. Agatar é as coisas boas. Ele disse. É que eu tô com. É que agatar é porque você sabe, o amor, enfim, pronto. Aí aqui é o frone. Eufrone pode ser assim um homem sensato, um homem. Boa noite, pessoal. Boa noite, Moisés. Uma pessoa que pensa, de bom pensamento, né? Uma pessoa boa. Que frone. Eu é bom, né? E frone tem a ver com pensamento. Entendi. Então ele está dizendo assim: eu oro, eu rezo aos deuses que para dar todas as coisas boas para ti, sendo tão já que você é tão sensato, tão bom, ou sendo você tão bom, Rutos Eufrone, onte é o verbo ser. Lembra? Ele está aparecendo, né, várias vezes. Né, Nem naquela sentença de ontem que o senhor disse, que seria traduzida quem sendo você para bater a porta, mas na verdade quem é você para bater a porta. Isso. Aí continua. Rutos. Portanto, pois da casa para o caminho para Professor, a página do livro, o senhor pode me dizer? A página do livro, se você estiver assim, olhando assim, no livro em inglês, né? A gente está no parágrafo que está na página. Deixa-me ver. Rodolfos. 219. Isso, 219. Agora, o PDF eu não sei, porque eu não estou com o PDF aberto aqui agora. Obrigado.
Aí isso da terceira edição, não é da segunda Isso. edição. Agora que continuando aqui, você estava meio Eu sei porque perdida. eu sei porque eu tô aberta, eu tô com ele aberto aqui na minha frente, eu tô lendo por ele. Portanto, da casa para o caminho, ao caminho do Pirineu, apressaram-se e um Manau Zé tem, eu não lembro, Zé tem buscar, um Manau procurar. Buscaram, ok, apressaram-se em Manau, apressaram-se para procurar um Manau para velejar para Epidauro. Isso. Aí aqui não tinha casa. Eu acho que você confundiu as palavras. Doquei não é casa. Aqui, doquei aquele verbo impessoal que dá a ideia de parecer bom, de decidir, de considerar. Então é dessa forma, então eles decidiram, ou dessa forma e pareceu bom a eles, doquei autores, estão entendendo? Doquei Entendi. autores, pareceu bom a eles. No dia seguinte, Terristeraiai, Proston Peraia, para o Pireu, para o porto de Atenas, né? Speuden, se apressar, e alguma nau, nautina, Zetém, uma nau é um barco, né? Naun, um barco, né? Zetém, procurar, buscar, Prosten Epidauron, que fosse para Epidauro, né? Pleusomenen, navegando, que fosse navegar para Epidauro, né? Que fosse navegar para Epidauro, né? Aí esse Pleusomenen, né, é um particípio futuro, particípio futuro. A gente consegue perceber pelo sigma. Tudo bem? Aí Tudo bem. a tradução que a Viviane fez ficou assim. Então o irmão, não te preocupes, querido, disse, indo ao baú e tirando 5 dracmas e entregando-as ao Odisseópolis. Então as pequenas moedas recebe e dando grandes graças, ó queridíssimo irmão, diz, aos deuses rogo para que todas as coisas boas te deem por seres gracioso. Dessa maneira, decidiram, na manhã seguinte, para o Pirineu que você botou, que não era Pirineu, era Pireu, em português. Pirineu são montanhas. Pireu é o porto. Deixa eu ver aqui. Pireu. Ir e uma nau procurar para Epidauro velejar. Tá bom. Aí aqui. Onde terminou. Mas nesse caso, professor, nesse caso, não, e no português não tem nada parecido com isso, com participo futuro, né? Não, o que você podia fazer era desenvolver, que é assim, tipo assim, que fosse prepidaram que fosse aí tirava aqui que fosse velejar para Epidauro, assim, tá entendendo? Aqui, ó, dessa maneira decidiram, aí na manhã seguinte, aí para o Pireu ir e uma nau procurar que fosse velejar para Epidauro. Aí fica claro. Aí quando você diz assim gracioso, isso aqui eu acho que é por causa do inglês. Por causa do inglês que tem assim essa palavra aqui
tem muitos significados, mas gracioso tem, não é bem isso, né? No português, gracioso. Você poderia dizer generoso, ó, generoso, tá entendendo? Você também poderia dizer simplesmente bom. Eu diria generoso, eu acho que tá bom, assim, tá entendendo? Gracioso, eu acho fica muito ambíguo, né? O que ele quer dizer com esse com esse gracioso? É melhor generoso, porque ele deu dinheiro, não foi? E aqui você botou pequenas moedas. Foi estranho esse pequenas moedas aqui. É o dinheiro, tá entendendo? Se você fosse mudar, eu mudaria para o dinheiro. Aí aqui você botou queridíssimo irmão. Aí eu não sei de onde você tirou o irmão. Você podia botar entre os homens. Entre os homens. Ou dentre os homens. Ficaria assim interessante. Tudo bem? Aí aqui você botou ao baú. Mas aí lá estava indeterminado. Então era para ser a um baú. A um certo baú. Né? O baú não tinha aparecido ainda. Era um baú que está indeterminado aí por essa palavra aqui, tiná. É um baú qualquer. Aí a gente às vezes bota assim, há um certo baú, a gente coloca assim em português, disse, indo, aí aqui tinha uma vírgula aqui, bota aqui, indo a um certo, assim, disse, aí aqui tem um i indo, sei lá, você poderia botar o i ou não, eu botaria. Indo a um certo baú, e tirando 5 dracmas, entregando-as ao Dicéopolis. Aqui, se eu pudesse modificar aqui o que você escreveu, eu botaria assim, tirou, aqui, tirou 5 dracmas e entregou ao Dicéopolis, entregou-as ao Dicéopolis, porque este aqui são auristos. Exeile, né, que é o tirou, né? Ele tem assim, olha, ele está terminando assim, a gente consegue ver o aumento, ele aqui aqui ei, né? É um alongamento esse ei, né? Aqui termina em y. Esse y aqui não é bem é mais uma vogal para poder tapar o buraco, mas aqui não tem desinência. A desinência aqui é desinência zero. E aí, aqui paresken aqui ele muda o radical também. Esse aqui é de erkomai. Esse aqui é do verbo ter, só que ele no aoristo ele tem um radical bem diferente. Então parei no português, no presente é pareco, para eco, como se fosse eu entrego, eu tenho ao lado, né? Esse negócio de entregar, né? Aí paresken. Aí aqui esse ni aqui, ele é um ni móvel. Ele pode aparecer aqui também, ó, do lado desse y aqui, só que não apareceu porque na sequência vinha uma consoante aqui do Kai. Mas aqui não, aqui terminava a frase. Então, terminava a frase, ele apareceu, paresken. Mas se tivesse uma consoante na sequência, aí esse ni não iria aparecer. Se aparecesse uma vogal, ele também pode aparecer, paresken, esse ni aqui, esse ni móvel da terceira pessoa do singular
do auristo. Tudo bem? Professor, uma dúvida aqui. Aqui em F, aqui na primeira linha, é um ponto. E aí, quando o senhor traduziu aqui, aí apareceu uma vírgula. A gente não segue o que está lá no texto, não? Não, assim, eu decidi aqui trocar para ficar ficar mais interessante para mim, mas se a gente quiser mudar, vai ficar desse jeito. E aí vai continuar fazendo. Pois é, é isso que eu queria saber. O tradutor ele tem essa flexibilidade? Tem. Se ele achar tem, bem? claro que tem, porque ele tem a flexibilidade até certo ponto, porque principalmente ali, se eu ponho ali o ponto ali, o ponto não tá criando assim uma grande diferença de significado, né? Mas ali e também o ponto ali, se for um texto muito antigo, ele foi colocado por um editor. E aí o editor ele analisou aquele texto e ele determinou que era interessante colocar o ponto ali. Mas eu, como tradutor, né, eu posso, para arrumar o texto, né, na minha língua, para deixar mais claro, né, aí eu posso mudar a pontuação, né? Isso depende muito, né, o quão incompreensível, né, tá se eu deixar o ponto, né? Se eu deixar o ponto e fizer diferença, no caso aqui para mim não faz muita diferença. Fica praticamente a mesma coisa. Mas no meu caso ali eu nem senti assim a grande diferença não. Vocês sentiram? Professor. Não, tá ótimo. Professor, o que eu estou pensando é o seguinte, é porque quem escreveu esse texto em grego foi um inglês, um americano, não é verdade? Sim, com certeza. Mas E aí eu tô ele encarando... puxou para a sardinha dele, né? É claro, claro. Mas eu tô fazendo um exercício de imaginação com você, assim, pensando assim, e se você estivesse traduzindo um texto que fosse antigo mesmo, original, mas que estivesse editado, estivesse já todo pontuado, com os pontos, não fosse um manuscrito, não, entende? Um Entendi. antigo, que não tivesse pontuação nenhuma. Aí Certo. é só esse exercício que eu estou fazendo com você. Tudo bem? Tranquilo. Pronto. Aí, assim, percebam que essa palavra aqui é rutos. Rutos. Ela apareceu já várias vezes para vocês nos semestres anteriores. Olha, rutos. Isso aqui a gente traduz como dessa maneira, de tal maneira, né? Tão, né? Então, rutos, né? Então aqui você, assim, ó, ele está dizendo assim, ele disse assim, pô, assim, aqui faltou ó, ficou faltando. Faltou assim, ó, um tão, entendeu bem aqui, ó, tão generoso. Tão generoso. Traduzindo aquele, se a gente quisesse traduzir aquele rutos. Onde é que o rutos apareceu de novo? Rutos aqui. Dessa maneira. Já esse outro aqui, não era um tão, era um mais dessa maneira. Esse aqui, ó, porque ele apareceu logo no começo, né? Dessa maneira. Não era um tão. Aqui, olha, você traduziu, ó, dessa maneira. Dessa maneira.
No português, a gente costuma colocar uma vírgula aqui, por exemplo. Quando tem assim um marcador discursivo, só para, por exemplo, para comentar assim algumas coisas de estilo do português, né? A gente costuma, por exemplo, tem um rutos aqui, né? Dessa maneira, a gente separa, né? Uma vírgula, né? Um marcador discursivo aqui, começando assim uma frase dessa maneira. Dessa maneira, decidiram na manhã seguinte para o Pireu ir e a uma nau procurar que fosse velejar para Epidauro. Uhum. Então, Rutas dessa maneira. Rutos. Isso. Aqui não, aqui mas aqui não é não. Aqui é mais um tão. Um tão. Sim. Esse aqui, ó, porque aqui ele tá incentivando, dando assim uma tá intensificando eufroni, que a gente traduziu aqui como generoso, tão generoso. Aí aqui o dessa maneira não, esse aqui esse outro rutos tá aqui começando aqui uma outra frase, uma outra oração para poder explicar que teve um resultado, né? Sim. Depois de dar as moedas, eles decidiram procurar um barco no outro dia. Aí vai continuar no capítulo 12 a história, mas aqui ele no final do capítulo 11 beta, ele conta uma história paralela, né, do Democedes. O Democedes cura o rei, um certo rei, né? Aí eu não lembro se ele já estava contando a história do Democedes antes, ou se o Democedes apareceu pela primeira vez aqui nos textos. Mas esse rei era um rei persa. E isso aqui ele está baseado no 3º livro de Heródoto, dos trechos 129 e 30. Então, isso aqui é um texto adaptado de Heródoto. Alguém gostaria de ler? Oi, que foi Leonardo, por favor. Tá me ouvindo bem, professor? Sim, sem ruído. Perfeito. Acho que agora vai dar certo. Vou tentar ler aqui pelo menos uma parte aqui do parágrafo, tudo bem? Tudo. Se você cansar, você para. Não, tranquilo. Vamos ver como é que tá meu grego aqui. Eu fiz o curso introdutório, o grego 1 e 2, em 2017. Ah, sim. Vamos lá. Epeide apetanen ho policrates hoi persai tus te alus terapontas tu policratus labontes kaiton demokede estas zusa e comissa dioligo de ho basileus taconti epaten apotuipu hipu gar person ton podan eblapsen hoide iatroi uk edinato auton ofelen maton de hoti iatrostis helenikos parestin entos dulois tus terapontas ekeleuse ton demokede par realton agagen ho demokedes eis meson elten pedas te elkon kai rakesin
estémenos, basileus, idon, auton, etaumase, kai, hereto, eidinatai, ton poda e atreuem. Rode, Demoquedes, esse Demoquedes está se repetindo várias vezes aqui, é assim mesmo? Demoquedes, é isso? Não é o nome do personagem da história, né? Demoquedes, o nome dele, né? Demoquedes. Demoquedes. Por quê? Tem alguma coisa de errado com o nome dele? Não. Só para saber se minha pronúncia tá ok. Não, é Demoquedes. Demoquedes no nome nativo, né? Ele apareceu no genitivo, alguma coisa? Não. Aquele apareceu no acusativo é Demoquedes, né? Na segunda linha sem o sigma. Isso. Tom Demoquedes. Pronto. Perfeito. Não sei se apareceu em... acho que foi isso. Pronto. Você parou aonde? Já terminou? Eu parei aqui na antepenúltima linha. Vou concluir aqui, falta um pouquinho, né? Demoquedes, phobúmenos, eipen, roti, uk, estin, iatros, sophos, telei, peirastai, entauta de Helenike e Atreiai. Chromenos, ton poda, tacheos e Atreusen, hutos philos egeneto toi basilei, rode poli, argirion autoi, passeske, kai mega etima. É isso aí. Foi. Como é que foi? Não, assim, sua leitura está boa, só em alguns momentos você leu como algumas palavras como paroxítonas, que não eram, e também helenikos e helenikei, né? Tem um espírito rude ali no helenikos, helenikei, e você leu helenikos, helenikei, pelo menos eu ouvi assim. Sim, foi isso mesmo. Depois você pode ver a gravação. Vamos ver assim como é que a gente consegue traduzir assim o que a gente dá para traduzir aqui sem olhar muito o vocabulário. Eu olhando assim, então dá para dizer assim, o democede, como é que a gente tem que escolher como é que vai chamar o cara, né? Democede, né? Tem que ser esse, tipo assim, né? Democede, demoquede. A gente, se for chamar ele Democedes, vai ficar assim, né? Democedes. Se for botar um Q, mudar o nome, né? Aí você vai ficar, tem que escolher como é que vai ficar, né? Aí o Democedes para mim tá tranquilo. Democedes, aí tem um outro personagem que é o Policrates, né? Então diz assim: quando morreu o Policrates, os persas, né? Tanto outros cuidadores, servos, né? De Policrates tendo tomado, os persas depois de tomar tanto outros servos, outros cuidadores de Policrates e conduziram, né, o Democede para o nome aqui a gente pode chamar de Susa, mas às vezes eles chamam essa cidade de Suzano, né? Eu não lembro direito agora como é que a gente chama essa cidade em português, né? Se é Susa ou Suzano, varia, né? Mas é como se fosse a capital do Império Persa, Medo-Persa. Da Pérsia. Da Pérsia, né? É Susan. Susan, professor. Isso, Susa. Aí conduziram, né, o Democede para Susa, né? Então eles levaram o Democede e também outros servos, outros cuidadores, né, do Policrates.
Terápontas aqui seriam como serviçais, né? Cuidadores, né? Não sei como é que ele colocou lá no inglês. Dioligo então, em pouco tempo depois, né? Robasileus cacontina epaten. Aqui, o rei, pouco tempo depois, o rei sofreu um certo mal. Literalmente, né? Aqui a gente poderia dizer, o rei ficou doente. Mas aqui sofreu um certo mal. Esse Epaten é o que, professor? Epaten é o sofreu? Sofreu, né? De patos, né? De Páscoa, do verbo perfeito, Páscoa. perfeito. Páscoa. Aqui está na origem, Perfeito. Epaten, de Páscoa. Ele sofreu um certo mal. Eu acho que lá embaixo tem esse verbo de novo. Sim. Né? Lá na última linha, acho que é a antepenúltima palavra, passes, que é? Não, ali é de pareco, que é dar, entregar, Sim, oferecer. sim, perdão. Aqui é de epate, né? Parece. Aí, continuando aqui. Tá. Apoturripo. Aqui essa palavra, acho que você falou 2 vezes. Apoturripo, do cavalo, gar, pesson. Pesson parece-me que é tendo caído, né, do cavalo, tonpoda eblapsen. Aqui eblapsen tá, acho que como machucou, né? Machucou o pé, né? Talvez quebrou o pé, né? Eblapsen, machucou o pé, eblapsen. Feriu, né? Talvez feriu o pé, eblapsen. Feriu o pé, tonpoda. Roide iatroi, o que dinanto auton ofelein. E os médicos não podiam auxiliá-lo, auton ofelein, a ele ofelein. Ofelein aqui é ajudar, né? Auxiliar, né? Mas no sentido, né, de ser de auxílio, né? Não podiam curar, né? Ele não podiam tratá-lo, não podiam, mas apareceu no texto, a gente traduziu como ajudar, como auxiliar, né? Mathonde roti iatrostis helenikos. Mathon aqui é ficando depois de saber, é melhor assim, depois de saber o quê? Que um certo médico grego, Parestin entois doulos, que estava presente, né, um certo médico grego entre os escravos, nos escravos, no meio dos escravos, né, entre os escravos, tus terapontas e que eu leuce, mandou, né, os servos ton demoquede para realton agagein, mandou, né, enviou, né, mandou os servos conduzirem o Democedes até ele próprio, né? Até ele, o rei, né? Aqui está falando do rei. Roum Democedes eis mesoneuten. Então, né, portanto, por isso, né, o Democedes, ele veio eis meson. Meson aqui é meio, até o meio. Acho que é isso, até o meio, né? Depois a gente vê o que ele nos dão aqui no vocabulário. Pedas te helcon, puxando, né? Assim, arrastando, melhor dizendo, os pés. Cai raquecim este menos. Aí isso aqui eu lembro. Aqui de cabeça eu não lembro, mas
o que é rasque-se neste menos, mas eu sei que tem a ver com ele estar acorrentado, né? Eu lembro que ele tinha no vocabulário, dizia com alguma coisa que ele estava acorrentado. Agora, de cabeça, eu não sei o que significa este menos e rasque-se. Professor, no livro está arrastando, quando você traduz literalmente em português, está arrastando as algemas. Mas não faz sentido ele estar arrastando os pés com algemas. Aí eu traduzi como arrastando os trilhões. Sim. Porque ele era escravo, aí dá mais sentido, né? Sim. É uma das coisas que eu tenho, tipo, tanto com os dicionários quanto com o livro, é porque às vezes você tenta traduzir e às vezes você traduz, assim, a tradução que ele dá não é o que se encaixa no contexto, e às vezes, como você está aprendendo a palavra, não sabe qual é o contexto melhor para substituir. Mas nesse caso, eu acho que grilhões fica melhor, arrastando grilhões. Sim, talvez ele estivesse. Ah, sim. Eu vi aqui um negócio. Vocês estão me ouvindo ainda, gente? Sim. Sim, acho que é porque eu tive um probleminha na internet. Sim, eu dei uma pescada ali no livro, no vocabulário no livro. Aí o vocabulário do livro dá rasquecin este menos. Aí ele dá, eu não sei essas palavras, mas ele diz que é assim, vestido em trapos, em roupas rasgadas, alguma coisa assim. Aí vocês têm que ver aqui este menos, não sei de qual verbo é, mas é para ser alguma coisa assim como vestido, né? E rasque assim, é para ser alguma assim como roupas rasgadas ou trapos, alguma coisa assim, né? Roun basileus e don auton etalmase kai ereto ei dynatai ton poda e atreuen. Então, né, por isso, né, o rei, vendo, né, se admirou e perguntou se ele podia, se ele pode, né, a gente diria se ele podia, né, curar o seu pé, né? Rode Demoquedes e o Democedes, Fobúmenos. Boa noite. Desculpa atrapalhar. Isso eu quase não esqueci de fechar por causa. Aí ele temendo, né? Fobúmenos, temendo, né? Eipen disse: Roti, o que estime atroçofos, que não é um médico sábio. Que não era, né? Aqui a gente tem que adaptar. Não era um médico sábio. Aletelei peirastai, mas quer tentar. Mas aí a gente já adaptaria para. Mas queria tentar. Porque aqui está num discurso indireto, né? Só que aqui no grego fica tudo no presente, esse discurso indireto aqui começando com roti. E no português, não, a gente teria que substituir pelo imperfeito, né? O presente pelo imperfeito. Aí aqui, entalta de, aí, então, Helenike e Atreia, crômenos, aí crômenos aqui é utilizando, né? Usando, né? É do verbo kraumai. Usando, né? Utilizando a medicina grega, né? Então, de fato, utilizando a medicina grega, ton poda, takeos e atreusen, rapidamente curou o pé. Rutos, dessa maneira, então, Philos egeneto toi basilei, se tornou, né, amigo do rei, né, se tornou um amigo, né, para o rei. Aí é que é um participo
de posse, dá para dizer assim, amigo do rei. Rodepoli argirion autoi paresque. E ele deu, lhe concedeu, a gente pode dizer, lhe concedeu muito dinheiro e grande honra. Mega etimar, né? Grande honra. Ficou claro? Honrou. O senhor pode ser honrou? Sim, mas aí é porque aqui tá não tem o verbo honrar. Tem a palavra honra, né? Tem assim é substantivo, tá assim um substantivo, né? E tá assim um substantivo neutro, plural, né? Mega etimar, né? Eu acho que é isso, né? Ou eu estou enganado? Mega etima. Mega etima, na verdade. Mega etima. Tem se eu não me engano, no livro tá honra, mas tipo, tá como se fosse um participo passado. Participo passado. Então isso aqui é um participo passado. Mas Não sei se é o que tá. O livro tá dizendo como estava honorando. Isso. Então, não é participação. Sabe o que é? Que eu talvez eu tenha me confundido. Talvez seja um imperfeito. Talvez seja um imperfeito que ele esteja introduzindo, né? Mas ele, na verdade, ele só vai dar o imperfeito lá no 13, né? No capítulo 13. Então, aqui eu fiquei em dúvida se isso aqui é honra ou se isso aqui é o verbo honrar. Porque se isso aqui for o verbo honrar, me ajudem aí, porque pronto, etima. Não. Sim, é o verbo honrar. É o verbo honrar. É o verbo honrar. Então, né? O etima, né? Etima. Mas ali aqui ele é. Deixa eu ver aqui tem que. O que eu quero saber é se ele está no imperfeito. Eu acho que ele está no imperfeito. E aí, como o problema desse imperfeito aqui é que ele está terminando em alfa. E aí ele está me confundindo porque ele está terminando em alfa, sabe? Mas deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui no. Mas eu acho que é isso mesmo. Talvez ele seja um imperfeito. Aí eu estou dando aqui uma olhada aqui. Isso. Uhum. Deve ser alguma contração, né? Que acontece, e aí ele acaba ficando etima. Tá entendendo? Deixa eu botar aqui para vocês verem. Vocês estão vendo? Sim. Pode dar só mais um pouquinho de zoom? Não, aqui não tinha zoom, não. Agora que eu vou. Aqui dá certo, pastor. Agora que eu vou dar o zoom. Sim. Eu estranhei esse aqui, etimon. Aqui, ó. Etimon, etimas. Etima. O problema é porque ele é um verbo contrato. Eu estava esquecido que ele é um verbo contrato em alfa. Aí o que aconteceu é que aqui no imperfeito,
aqui não tem, ele ficou com o alfa dele sozinho, não tem, não precisou colocar um Y aqui, né? Porque tinha o alfa. Então, o alfa dele fica aqui no lugar do Y. Porque se ele não fosse um contrato, né, em alfa ou Y, né, o ômicron, né, na terceira, né, ficaria assim, né, ficaria ele não é completado, né, deixa eu ver aqui onde é que está o auristo dele. O auristo dele é sigmático. Né? O auristo dele é sigmático. Então, ele não tem a auristo segundo. Então, fica etimessa. Então, fica bem diferente do então, aqui fica etimesse. Etimesse seria honrou, né? E aí, etima seria honrava. Então, deixa eu voltar lá para poder terminar a tradução de uma forma mais compreensível. A tradução seria honrava, então? Isso. A tradução fica... Honrava grandemente, será? Isso. Ele fica assim, grandemente. Ele dava muito dinheiro. Ele dava muito dinheiro, que aí o Poli... Vocês estão vendo de novo ou não? Ele dava muito dinheiro, porque o Poli vai com Argyrion, né? E honrava grandemente, mega, né? Honrava grandemente. Ficaria assim, né? Tudo bem? Aí aqui eu não lembro se não, ninguém fez ainda, né? Esse aqui, mas essa aqui como é que se diz? Esse aqui é o texto que é apresentado no livro do professor, né? No manual do professor, para vocês lerem em inglês. E aquele negócio do meio, né? Ele dá a entender que é da corte, né? No meio. Ele veio no meio, ao meio, né? Da corte. E eu acho que era só isso, né? Tinha mais alguma coisa que eu fiquei em dúvida aqui? Não, foi isso, né, gente? Então, obrigado, olha. Tentem terminar aí uma parte, ou esses 3 textos para mim, me mandem durante a semana, e aí na semana que vem a gente vai começar o 12. Eu acho que eu vou tentar mandar para vocês também a tradução do Márcio do capítulo 12, mas eu não sei como é que ela está, porque às vezes ela é completa, às vezes ela tá feito assim, tá só as partes, traduzido só as partes em inglês. Mas ela ajuda às vezes, para não ficar só olhando o inglês. Obrigado por terem participado hoje da aula. Hoje, como veio bastante